Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal entram no segundo dia de avaliação consecutiva da quantidade de penas, ou seja, na dosimetria das penas, em relação ao acusado Marcos Valério no processo do Mensalão. E ao discutir a pena para cada uma das condutas pelas quais ele foi considerado culpado, ocorreu uma situação inusitada. O ministro relator Joaquim Barbosa estabeleceu uma pena por volta de 11 anos para o crime de lavagem de dinheiro, enquanto o ministro revisor, para esse mesmo crime de lavagem de dinheiro, fez um cálculo de pena por volta de 6 anos, levando em conta uma série de complexidades, assim como o ministro relator. O inusitado ocorreu pelo seguinte: cada uma dessas posições, excludentes uma em relação à outra, recebeu o acompanhamento de 4 ministros, ou seja, totalizando 5 votos para cada lado. Houve empate de posições. E o interessante vem agora: o debate que se seguiu para como resolver essa situação. A primeira proposta foi a seguinte: bem, em caso de empate, há dúvida, e na dúvida deve se beneficiar o réu e, portanto, prevalecer a pena menor. O que suscitou algumas reações por parte de alguns ministros, que disseram que isto era um critério para resolver o empate em absolvição ou condenação, mas não penas. O ministro Celso de Mello propôs algo como traçar um mínimo denominador comum. Se havia uma pena de 11 anos e outra de 6, traçar uma pena ali no meio. Houve também alguns debates sobre quais seriam as etapas, dissecar as penas, etapas por etapas, para detectar onde havia o maior grau de consenso entre os ministros. No final das contas, houve tanto debate que prevaleceu a questão na dúvida, favorecer ao réu, então a pena de 6 anos. Mas há algo mais interessante ainda, além dos meros fatos. Quando os ministros debatem a pena de um acusado nestes termos, a maior parte deles, pelo menos nestes termos, de números, e dizendo abstratamente, aqui houve uma qualificadora, então aumento 6 anos, aqui houve um caso de aumento ou não houve, sem reportar uma conduta específica, certamente em razão por uma conjunção de fatores, mas há quem diria que há uma mitigação da individualização da pena nesses critérios. Certamente todos os ministros fazem ressalvas o tempo todo durante o julgamento de que eles juntarão votos escritos, mas eles debatem em termos de número. E certamente uma questão como essa gera uma fragilidade para um momento tão importante da consolidação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Este é um processo que precisa ser célere, mas precisa manter suas garantias, assim como os ministros enfatizam o tempo todo. Nesse momento de dosimetria, garantir a maior individualização das penas possível é um jeito de permanecer nessa linha.